agora que vamos falar de uma coisa bacana, futebol, né? Especificamente o futebol do Cruzeiro. O que você tem a dizer, por exemplo, sobre metas e objetivos do Thiago e a filosofia de trabalho do Cruzeiro a partir de agora? O Cruzeiro já tem muitos processos e departamentos muito bem estruturados. Isso é importante porque eu não tenho nenhuma pretensão de chegar aqui e dizer que a partir de agora vai ser isso ou vai ser aquilo. Não, seria muita arrogância. O Cruzeiro já é um clube bem estruturado nas suas áreas. O que eu acho que eu estou podendo contribuir é a integração disso, é o aprimoramento disso, é a organização, é uma autonomia maior para cada uma das áreas. Então, a gente tem profissionais aí que são reconhecidos no meio do futebol mundial, não só brasileiro. Eles precisam ser respeitados. Então, um diagnóstico, uma análise, uma avaliação desse profissional, seja o diretor, o treinador, o atleta, ele precisa levar isso em consideração. Claro, sem dúvida. Então, o que nós estamos desenvolvendo dentro do Cruzeiro é um processo de fortalecer o entorno, a estrutura do clube e não só mais achar que o desempenho está atrelado ao treinador ou a um jogador que venha. Porque o treinador vai passar, o atleta vai passar e o clube vai continuar. Então essas oscilações de performance é uma coisa que me incomoda. E foi isso que eu apresentei para o Bruno, pro presidente, quando nós chegamos, vamos fazer um levantamento dos últimos 5 anos. São 2 títulos brasileiros, mas as outras 3 temporadas disputando o Campeonato Brasileiro com dificuldade. Então nós fizemos continuar vencendo, mas não oscilar tanto. O jogador que mais dava assistências o ano passado para finalizações era o Everton Ribeiro, 88. Esse ano foi o William Bigode com 39, é menos da metade. Sim. Quem finaliza menos não consegue fazer gol, é um pré-requisito para você fazer gol é finalizar certo. Então nós vamos trabalhar para que... E assim, não, então avisa os caras que é para chutar no gol. Não é assim que resolve. Até porque o futebol não é só isso, né? Não é fácil. Se for só chute agora, até eu dou. Não, então você tem que construir o processo para quê? Para saber o que a gente tem que melhorar, o que tem que aprimorar. E esse diagnóstico, ele envolve todas as áreas. Então, muitas vezes a fisiologia vai trazer uma informação com relação a um determinado atleta, o departamento médico outra, o departamento de análise de desempenho que está sendo agora implementado outra. Nós já temos um sistema de GPS que atende quase todos os atletas no treinamento diário. Quando você cruza o dado do GPS com a imagem de vídeo, cara, é um universo de informações que você pode trazer para o trabalho do treinador. Então, assim, é um processo de... não deixa de ser modernização do departamento de futebol, mas mais do que isso é fazer com que essas áreas deem o suporte para o David a partir de agora, e se daqui 2, 3 anos não for o David, que o próximo treinador tenha o mesmo suporte e o Cruzeiro esteja protegido. Qual a sua perspectiva para 2016 com o David aí na frente desse maravilhoso elenco celeste? A gente precisa ter a coerência de tudo que nós estamos fazendo, né? Então, o desafio da saída do Mano, ele veio antes do que nós gostaríamos, do que nós esperávamos. Então já existia um plano de preparar o David para eventualmente assumir essa posição, por várias razões. Isso aconteceu muito antes do que a gente esperava. E aí é evidente que um clube do tamanho do Cruzeiro, uma responsabilidade como essa, um trabalho como esse, a gente não podia simplesmente se restringir a uma opção e efetivar. Então por isso desse processo de ouvir outros profissionais, ir ao mercado, porque às vezes você tem a percepção de que o que está fora é melhor do que o que está dentro, né? Sim. Isso é comum acontecer em qualquer ambiente, né? A história da grama do vizinho é melhor do que a sua. Então, esse processo de ouvir vários profissionais, de avaliar, deu a segurança para todo mundo que toma a decisão de que o David é sim um profissional preparado para o desafio. Ele vai precisar de apoio das áreas, vai precisar de ajuda, como qualquer outro profissional precisaria. Talvez o fato de ser a primeira experiência dele como treinador vai exigir um suporte melhor em alguns aspectos, vai exigir um apoio maior do diretor de futebol que sou eu, do presidente em alguns momentos, da torcida em muitos momentos, de abraçar o clube, né? De abraçar o clube, abraçar o processo. O David é uma figura familiar, o David vai se relacionar com as áreas muito bem. Então assim, a perspectiva nossa é muito otimista. O David é a melhor opção para o Cruzeiro, considerando tudo que a gente avaliou e observou. E também porque ele conhece o Cruzeiro, foi campeão com o Cruzeiro enquanto jogador. Por mais que as pessoas pensem assim, que eu vejo muita gente na internet falando, não, ele ter sido campeão com o Cruzeiro é uma coisa, ele ser treinador do Cruzeiro é outra completamente diferente. Eu falo, eu associo as duas coisas a uma coisa só. Eu acho que essa paciência, ela tem que vir também, principalmente da parte do torcedor,
em relação ao David, porque ele é conhecedor da história do Cruzeiro. Eu acho que ela vai existir porque o padrão de competitividade ele fica alto quando você tem uma estrutura dessa. Então assim, a partir do momento que o torcedor vê trabalho, vê organização dentro de campo e fora, vê um time competitivo buscando o resultado, isso vai garantir ao Cruzeiro um alto padrão de competitividade. Então assim, a questão do ser campeão tem uma série de componentes no desenvolvimento do trabalho que vão determinar isso. Agora, a questão do brigar na parte de cima, eu tenho convicção de que essa organização e essa estrutura, num clube do tamanho do Cruzeiro, vão garantir isso. E aí, a partir do momento que o Cruzeiro tiver isso, ela garante isso por muitos e muitos anos, sendo que em alguns, de preferência vários desses anos, Sim. bate campeão, né? Ah, mas seremos, sem dúvida nenhuma. Thiago, e dentro do universo futebolístico, mundial e tudo, você se inspira em alguém? Você tem alguém que você olha e fala assim, pô, esse profissional é bacana, tudo pra... Ou de repente, assim, no âmbito geral, existe uma pessoa da qual você olha e fala assim, esse cara é um vencedor, gosto do tipo de trabalho desse cara. Olhando assim para o âmbito pessoal e tal, é evidente que é meu pai, né? Pela questão da educação que eu tive, o como é muito importante, isso eu aprendi com meu pai, então a questão da honestidade, da transparência, independente do que esteja em volta de você. Qual o nome do seu pai? Hermínio Escuro Filho. Profissionalmente, o cara que me abriu as portas e é um cara que eu tenho uma admiração muito grande é o Brunoro, né? Então o Brunoro é o cara que me deu oportunidade no Grupo Pão de Açúcar, é um cara assim, eu não tenho dúvida de que é um dos maiores dirigentes do esporte brasileiro, um cara que foi treinador, medalhista olímpico, foi atleta, foi dirigente de futebol, de Fórmula 1, de vôlei, então assim, é um cara que realmente eu aprendi muito e pelo quanto eu conheço ele, eu o admiro demais. Existe hoje, por exemplo, no Cruzeiro, uma perspectiva de contratação em termos, usando essa possibilidade de dados, né, de rendimento e tudo. Existe hoje, por exemplo, uma exigência muito grande, não do Cruzeiro, mas da torcida. O que a torcida pode esperar, por exemplo, das contratações para o ano de 2016, baseado no pensamento e na filosofia do Cruzeiro de hoje, por exemplo? O Cruzeiro de hoje exige uma responsabilidade financeira muito grande. O Cruzeiro fez grandes investimentos aí nos últimos anos. É natural que muitos negócios no futebol eles sejam feitos de forma parceladas, com uma perspectiva de que o atleta vai ser vendido, vai ter um retorno, qualquer coisa do gênero. Então essa conta ainda existe. O Cruzeiro é uma instituição séria, que assume e honra todos os compromissos. O Cruzeiro é um dos poucos clubes no futebol brasileiro que não sofre com problema de atraso de salário de nada, e nós vamos preservar isso, porque essa é a essência da instituição também. Então, nós precisamos ser muito eficientes nas contratações. Então, esse modelo de repente, trazer muitos para alguns darem certo e depois ter que resolver os demais, o Cruzeiro não suporta mais. Não é uma questão só do que eu acredito, e eu acredito nisso, eu acho que o clube tem que ter uma eficiência para contratar, porque cada vez mais a receita está limitada, as despesas, tem que ter um controle, você tem que aliar uma gestão administrativa e financeira com a técnica, né? Não dá para a técnica ser alienada à realidade do clube e sair fazendo negócios. Então assim, a gente está num momento de fazer as poucas e boas, é nisso que nós estamos trabalhando, sem pressa, porque nós temos o tempo agora. Estamos trabalhando também para estender o vínculo de atletas que são importantes para o Cruzeiro, porque muitas vezes a solução já está aqui dentro, a gente não precisa sair para buscar. Tendo nos atletas jovens uma possibilidade de qualificar o elenco, e também alguns atletas jovens que a gente vê no mercado a possibilidade de vir ao Cruzeiro, dar uma resposta técnica e eventualmente poder dar um retorno financeiro. Então nós estamos trabalhando para atender todos os aspectos, manter a equipe competitiva dentro de campo, criar mais ativos interessantes para o Cruzeiro, então fazer com que a venda de um atleta do Cruzeiro não seja um sofrimento e sim uma solução para outros problemas, e estar preparado para que esses atletas saiam e a equipe não caia de rendimento. Então assim, parece simples, não é, o desafio é grande, mas todo o clube está envolvido nesses objetivos, né? Thiago, fiquei sabendo que você foi para a Itália aí recentemente, né? Teve um jantar com o Seedorf, né? O pessoal especulou muita coisa, falou, não, será que o Seedorf está vindo para o Cruzeiro e tudo. Queria que você falasse um pouco dessa viagem, o que foi realmente, de verdade, essa experiência para a torcida do Cruzeiro. A viagem teve vários propósitos, né? Nós não temos pretensão nenhuma de ficar expondo tudo o que a gente faz, ao mesmo tempo nós também não temos interesse em ficar mentindo para a torcida ou para a imprensa. Enfim, a partir do momento que você
adota uma gestão de transparência, de honestidade, não faz sentido, né? Então, como o assunto tornou-se público, nós tivemos sim uma conversa com o Seedorf para apresentar o projeto do Cruzeiro, para entender qual é a visão dele de futebol, que perfil de treinador ele é, enfim. Então não deixa de ser uma oportunidade de apresentar o Cruzeiro para um grande astro do futebol mundial, de conhecer melhor mais um profissional. Assim como ele, nós conversamos com outras pessoas. E também dentro de um trabalho de cada vez mais aproximar o Cruzeiro dos maiores clubes do mundo. Então nós estamos querendo reduzir essa distância. Então a gente não precisar mais tanto dos intermediários para chegar aos grandes clubes. Você vai lá e conversa diretamente, né? E não só pensando na questão de negociação de jogadores, que isso é muito mais um trabalho dos agentes, nós não queremos atrapalhar claro. Isso. É de troca de informações, troca de experiência, então poder visitar o CT da Inter de Milão, conversar com o diretor esportivo da Inter de Milão, o que você faz aí, como funciona. Você também já é familiarizado com conversar com o holandês, porque você fez um curso lá no Instituto Johan Cruyff, né? Para quem não sabe, Johan Cruyff foi um dos maiores jogadores da seleção holandesa, do carrossel holandês, enfim. Né? As experiências profissionais que eu tive antes, elas eram muito atreladas a essa relação internacional, né? Tanto o Pão de Açúcar, como principalmente a Red Bull, que é um projeto global, são 4 clubes no mundo, sim. Então é um processo que enriquece muito o dia a dia do clube. Não só para trazer boas práticas, mas também para ver que tem muita coisa que a gente faz que é bom. Tem muita coisa que a gente faz aqui que eles gostariam de fazer lá, é uma troca. Não é só essa questão de tudo que está feito no Brasil é errado, não, é equivocado isso. E também entender que tem coisas que culturalmente não vão caber aqui. E você tem que respeitar, porque é aquilo, a identidade do futebol brasileiro, nós precisamos modernizar, precisamos qualificar, melhorar, mas nós não podemos perder a essência do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Senão a gente deixa de ser Brasil, né? Thiagão, obrigado por esse momento.